Vamos pegar Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Começando no 5, não é? Filipenses 2, 5. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que nós queremos pensar nesta tarde é, nesse prisma de preparar a oração de cura interior, pensar na obediência. Então, ele foi obediente, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse operacuo, quer dizer, esse operacos, quer dizer, esse estar, se submeter para escutar, estar a ouvir. Quando a gente pensa nas virtudes, é fácil, modo de dizer, a gente pensar, por exemplo, justiça é dar aquilo que é devido a alguém. Se eu pego um livro de alguém, por justiça eu tenho que devolver, então é fora. É muito fácil de ver isso. Castidade, para a gente atingir a virtude, é desapego. Então, desapego de pessoas, desapego do prazer, desapego de muitas coisas que estão fora. Pode internalizar, obviamente, pensamento, mas muitas vezes é desapego de pessoas. Pobreza. Então, Jesus em Mateus 19 vai falar para o homem que queria segui-lo: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aquilo não é só para religioso, aquilo é pro cristão. Então o cristão deve ter desapego de bens. Bens é fora, tá? Então, muita paciência, sofrer com as coisas nossas, mas também é muitas vezes sofrer com fora. A obediência, ela mexe com algo que é o mais profundo. Se castidade é desapego de pessoas, se pobreza é desapego de bens, o que é a obediência? É o desapego à minha própria vontade, porque eu vou submeter algo que é interior, que é a minha decisão, eu vou submeter a uma pessoa, e essa pessoa eu quero ouvir nela a voz de Deus. No mesmo versículo 12 de Filipenses 2: portanto, meus amados, como sempre fostes obedientes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Então, São Paulo elogia os Filipenses porque eles eram obedientes a quem? Ele não fala obediente a Deus, obediente a mim. Então, Deus coloca pessoas na nossa vida, e é uma arte obedecer. Por quê? Porque você vai procurar o quê? Ser humano salva? Não. Como nós na antífona da missa de hoje, Deus falando, eu sou a salvação do povo. Então, só Deus salva. Então, o que é a arte de obedecer? É ouvir a voz de Deus nas pessoas, nos fatos, até na natureza. E antes que alguém pense que eu estou falando alguma coisa de estranho, é só pegar o Salmo 18. Aqui é o 18 na Ave Maria, 19 nas outras Bíblias.
Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O dia transmite ao dia a mensagem, e a noite dá conhecimento a outra noite. Não são falas, nem discursos, nem se ouve a sua voz. Por toda a terra se difunde o seu som, e até os confins do mundo vai a sua mensagem. Então, a voz de Deus ecoa no universo, e nós somos chamados a ouvir e obedecer à voz de Deus. Por isso, não é uma pessoa só. Nós, como católicos, Deus em primeiro lugar, mas se falou pelo seu Filho Jesus Cristo, que se encarnou. Aí vem os apóstolos, aí vem os papas. A gente fala dos papas, não é? Mas vocês já pensaram quantos bispos desde o início da igreja? Quantos padres da igreja? Quantos santos místicos? Quantas pessoas falaram? Mas eles morreram, mas a voz deles estão aí. A gente é chamado a obedecer o Papa Francisco, o Dom José, no nosso caso aqui da diocese. Nós temos os nossos superiores, nós temos pai e mãe. Marido obedece a esposa tem que ouvir o marido, aquela coisa toda, não é? E às vezes quando a gente sofre, por exemplo, se é doente, você se torna paciente. O que é paciente? Aquele que é sofrível de ação. Tem que ficar aguentando, não tem? Então, essa arte de obedecer, e é isso que nós queremos rezar hoje, nós queremos obedecer como Jesus obedeceu, tá? E o primeiro ponto para nossa cura interior, vamos colocar assim, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele se submeteu a nascer, a se encarnar e a nascer na realidade que ele escolheu, que o Pai escolheu para ele. Em Belém, Judá, podia ter nascido antes, podia ter nascido depois, podia ter surgido antes, mas na plenitude dos tempos, Gálatas 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Então, ele sofreu? Sim, mas ele se submeteu a isso. Então, primeiro ponto, obediência é aceitar a condição que Deus nos deu. Vamos fazer de conta que agora eu renuncio ao meu pai e minha mãe. Você tem como fazer isso? Sim ou não? Não. Eu sou branco, aqui tem negros, tem amarelos japoneses, tem... a partir de agora não quero mais ser. Tem como? Não. Quero ser mulher, quero só... Tem como? Não. A obediência passa pela condição que Deus nos deixou. Eu queria tanto ter nascido em 1900, eu queria tanto ter nascido em 2420. Tem condição? Não. E nós somos Hebreus 9, né, gente? O homem morre só uma vez e depois vem o juízo. Então não vem com história de reencarnação, porque nós, como cristãos, não cremos. Então o tempo da obediência é esse tempo que a gente está vivendo agora. É esse hoje, tá? Os santos, como Santa Teresa, etc., eles queriam viver não por ambição de viver, mas porque o famoso conseguir mérito. Eu quero viver para servir ao Senhor aqui, porque aqui tem mérito. Depois no céu não, por quê? No céu você já está na glória, então não tem mais o que fazer, mas aqui tem. Então esse obedecer inclui, em primeiro lugar, Deus enviou seu Filho, nós num tempo, num espaço, no meio de uma família, no meio de uma cidade. Eu queria ter nascido suíço. Não nasceu suíço, nasceu brasileiro, pronto. Sabe? Então é aqui que Deus escolheu, é essa época que Deus escolheu. Então a obediência passa, em primeiro lugar,
aceitar a condição que Deus nos deixou. Então, esse aceitar a condição é fundamental. Então, esse é um primeiro passo para a nossa aceitação e para abrir o coração para a graça de Deus. Porque se a gente não se abre e fica revoltado o tempo inteiro, ai, por que eu fui ter esse pai? Ai, por que eu fui ter essa mãe? Ai, por que eu sou do jeito que eu sou? Ai, por quê? Você fica a vida inteira questionando e não sai disso. É isso que Deus te deu, é com isso que nós temos que trabalhar. Porque é com isso que Deus quer que você trabalhe. E é com isto, com essa condição, que você nasceu para ser santo. Certo? Então, se Deus tivesse nascido na Suíça, pode ser que você não fosse santo lá. Deus quer que você seja santo aqui, no lugar que Deus fez você surgir e crescer. Por quê? Porque não para no nascimento, né? A vida vai continuando, tá? Pessoas foram adotadas, por exemplo, e tem que começar a ler como a providência de Deus que guia, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, já entrando nele, que é o crescimento. Se nós fomos determinados de alguma maneira, e aí tem que aprender a obedecer, porque foi Deus que quis, mas a vida, ela continua. E aí, com o decorrer da vida, a gente vai aprendendo a tomar decisões. E como que a gente foi ensinado a tomar decisões? Através, primeiro da família, depois da escola, depois dos amigos e etc. E um dos problemas hoje da humanidade atual é que a família não está conseguindo formar e está entrando muita gente na formação da obediência. E aí a pessoa fica perdida na vida. E ao ficar perdida, ela fica que nem cachorro que cai de mudança. Ela não sabe para onde vai. E aí o que ela faz? Ela desmonta e entra em depressão. Tá? Então, saber o que fazer com a própria vida, se autodeterminar, é uma das razões da educação. Ter autonomia, crescer. Então, outro ponto da nossa obediência seria fácil ficar só na família, mas não ficamos só na família. Um monte, pensa, e aí outro passo em cura interior. Pensa quanta gente não entrou no teu processo de obedecer. Superiores, então pai, mãe, tem tio, tia, que tia é de bênção, aquela coisa toda, é avô, é avó, tá? Avô e avó entra na questão da educação das pessoas. E entra não somente porque dá ordem, cuidado com ver a obediência só dá ordem. O exemplo conduz a obediência. E às vezes o avô e a avó conduziu a sua obediência pelo exemplo que eles deram. Então, várias outras pessoas foram entrando na nossa vida que foi conduzindo o modo como nós exercemos a nossa vontade. Quantas vezes na vida, quando nós fizemos a nossa vontade, nós nos demos mal. E quando ouvimos pessoas da nossa vida, a gente se deu bem. Ah, mas eu ouvi e deu mal. Pergunta, você aprendeu com isso? Se aprendeu, foi bom. Se aprendeu, foi bom. Então, esse é o processo. E é aquilo que Baquita falava, eu queria beijar a mão de todos aqueles que me maltrataram, porque é graças ao maltrato deles que eu estou aqui. E nós passamos pela mesma coisa. Pensa no teu sofrimento para obedecer. Pensa nas pessoas que te enganaram. Se você trabalhou isso te trouxe até aqui hoje. É assim que funciona. Tá?
Então, o processo da obediência, ele não é simples. Ele é extremamente complexo. Extremamente complexo. Mas nós somos machucados nesse processo? Com toda certeza. Com toda certeza. Então a gente traz feridas de obediência? Traz. E aí a gente tem que entrar no processo de perdão com essas pessoas. Por quê? Como essa frase que nós lemos de Paulo: vocês foram obedientes tanto na minha presença como não. São Paulo é santo. Mas quantas vezes a gente não escuta depoimento de pessoas que obedeceram e foram extremamente machucadas? Estava vendo um programa essa semana, resumindo, o pai, ele era um fundador de seita, aquelas bem loucas, e aí pegou o filho, e aí para conduzir o medo na seita, ele pegou uma pessoa, um moço lá, e torturou, e fez o filho torturar aquele homem. Eles foram depois pegos, condenados, e esse menino, ele era extremamente racista, porque o pai era extremamente racista. Isso, Estados Unidos. Extremamente racista. E o que Deus fez com ele? Ele foi para uma cela. Quem estava na cela? O negro. E aí começa o diálogo, né? E esse negro, o que ele faz com ele? Não, meu pai falava isso, isso, isso. O negro perguntava: aonde está isso na palavra? Aí ele falava: está aqui. O negro pegava: escuta, não é isso que está dizendo isso aqui. Aí falava outra coisa: aonde está isso na palavra? Está lá. Não está escrito isso. Foi um processo dentro daquela cela para mostrar que ele foi enganado na obediência do pai dele. Isso ele próprio estava contando anos depois, tá, gente? Então, nós trazemos feridas da nossa obediência. Por quê? A voz de Deus vem pela voz da autoridade, mas a autoridade é ser humano, então mistura. E aí a gente tem que fazer esse processo do quê? De voltar naquilo que é essencial e purificar essa voz de Deus. E perdoar aquilo que é humano. E perdoar. E aí então, nesse processo de cura interior, precisa entrar um processo de perdão. Os dois erros que a gente pode cair: jogar a água com a criança fora. Então, meu pai era ruim, minha mãe era ruim, eu quero esquecer tudo que eles falaram. Então aí é problemático. O outro ponto: eu vou idolatrar pai e mãe. Então falando que pegando pai e mãe como exemplo da autoridade, também está errado, porque pai e mãe peca. Então o nosso processo é um processo de mandar essas palavras para o cadinho da palavra de Deus e deixá-las se purificar. E aquilo que é bom, eu vou ficar para mim. Aquilo que não é, eu vou entregar para Deus, num processo de perdão. Ficou claro? Tá? Porque o que vai dizer a própria palavra? 1 Samuel 15, 22. Quando Saul estava em desespero porque ele ia para a batalha e Samuel não chegava, ele pegou e ofereceu sacrifício. Porque eu preciso agradar a Deus, então eu preciso fazer esse sacrifício. Ele não era sacerdote, ele errou. E aí Samuel fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e a docilidade melhor que a gordura dos carneiros.
O maior sacrifício que a gente faz na vida é saber obedecer. É obedecer aquilo que o Senhor nos diz. É buscar essa palavra de Deus e deixá-la, ela purificar o nosso coração. Mas é fácil fazer isso? Não. Quantas vezes a gente não errou na vida obedecendo? Várias vezes. Várias vezes. Tem uma historieta judaica que fala que quando Abraão, em Gênesis 22, vai oferecer seu filho Isaque, Abraão não soube escutar perfeitamente a Deus. E ele, ao invés de ouvir para oferecer um holocausto, daí não está na Bíblia, tá, gente? É interpretação. Ele ouviu para subir, e era a palavra que é a mesma no hebraico, que é holocausto, que é oferecer. Então ele misturou as coisas. E isso já está na Bíblia. A primeira vez que Deus chama Abraão, ele fala Abraão. E o Salmo 66 vai falar, uma palavra Deus falou, duas ouvi. Quando chega lá no sacrifício, ele vai falar Abraão, Abraão. Por isso que muitas vezes vocês veem em Bíblia chamando duas vezes, Marta, Marta. Por quê? É duas vezes que o ser humano escuta por causa do testemunho. Então, nós muitas vezes não sabemos ouvir a Deus. Elias, 1 Reis 19. Elias faz o sacrifício. Deus ouve o sacrifício de Elias? Sim. Deus manda fogo do céu e consome o sacrifício. E ainda totalmente imerso em água. Elias mata os 450 sacerdotes. Jezabel ameaça Elias, que era a rainha, a mulher de Acabe. Elias vai forte. Escuta, ele mata 450 sacerdotes de Baal e ele não pode enfrentar uma mulher? Mas sabe o que é isso? É que ele exagerou. E ele vai usar a espada. Na primeira Reis lá vai falar, você, quem está escapado da espada Elias, tá. Ele vai usar a espada, mas aí a espada é a mando de Deus. Então às vezes nós exageramos nas cores. Por quê? Porque não sabemos ouvir. Ouvidos moucos, ouvidos trancados. Então pegar em Mateus 16, versículo 1. Fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus para pôr a prova e pediram que lhe mostrasse o sinal do céu. Então, primeiro ponto. Esses saduceus e esses fariseus eram pessoas hipócritas. Pedir sinal está lá em Isaías 7,14. O profeta vai falar para porrer a casa, e vai e pede um sinal para Deus. E ele não quer, por uma humildade, não, aí é para pedir mesmo. Eis que uma virgem conceberá e dará um filho, para sinal. É a mesma coisa em João 8. Mandar apedrejar a adúltera está na lei. Mas qual é o problema ali? Por isso, quem não tem pecado joga a primeira pedra. Porque a intenção deles era porca. Era hipócrita. Era suja. Por quê? Qual era a intenção deles? Como aqui, pôr Jesus à prova. Qual é a intenção? Usar a situação para prender Jesus. Então, o coração aqui está disposto a obedecer e procurar a palavra de Deus? Não. Certo? Então, o quadro aqui é esse. Mas vamos continuar aqui. Jesus respondeu: no fim da tarde dizeis, vai fazer tempo bom, pois o sol está avermelhado. E de madrugada, hoje teremos tempestade, pois o céu
está vermelho sombrio. Então, vocês sabeis distinguir o aspecto do céu, mas não reconheceis os sinais dos tempos. Geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas. E Jesus diz isso e vai e se retira. O que é sinais dos tempos? É o fim do mundo? Não. Nós rezamos todo dia, providência santíssima do eterno, onipotente e reverente. Escuta, a providência de Deus é esse processo que Deus conduz a história. Então nós temos que fazer a obrigação de ler os sinais dos tempos o tempo todo. Mas não é os sinais dos tempos no sentido de se vai chover ou não. É os sinais dos tempos, é os sinais do Filho do Homem. É os sinais de Deus agindo na história. Então, obediência é ouvir, obeaudire, estar a ouvir, upacu, se submeter, buscar, criar um ouvido que seja realmente ouvinte, tá? Esse ouvir, ele passa para que entre bem, caia no nosso coração, e aí a gente cumpre a vontade de Deus. Porque pensar que Deus nos deixa ao léu, Deus nos deixa, joga aí, se dane, Deus não faz isso. Deus não dá tentação acima das forças. Mas, por outro lado, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é ouvir, ver, constatar o que Deus está fazendo no mundo, na história, no geral da humanidade, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, na nossa paróquia, na obra de Deus na nossa vida, na nossa família, no meu corpo, na minha alma, em tudo. Em tudo. Essa leitura da história tem que ser feita o tempo todo. Tá? Agora, é um processo que é um exercício, e por isso a gente tem que fazer um processo de pedido de cura interior, porque às vezes a gente está surdo que nem o surdo que Jesus vai falar, éfata, abre-te. E a gente tem que pedir que o Senhor abra o nosso ouvir. Vou falar de novo o que é ouvir, gente. Ouvir não é somente, Salmo 18, 19, não é somente ouvir a palavra. A palavra, ela purifica o nosso modo de ouvir. Mas é ouvir aquilo que Deus está fazendo na história. Ouvir aquilo que realmente é. No livro do Deuteronômio, começa assim: como que se distingue o falso profeta do profeta? Se ele fala alguma coisa e ela acontece, então esse profeta veio de Deus. Só que isso começa a dar problema, né? Porque o próprio Jesus vai dizer o quê? Haverão de vir falsos profetas, que fariam sinais que até poderiam enganar os escolhidos. Então, a própria Bíblia vai consertar isso aí. E numa outra passagem vai dizer assim: se o profeta fala e acontece, mas esse profeta não é de acordo com a lei, com a Torá, e ele não vive a palavra de Deus, desconfia, tem coisa embaixo. O critério é viver a palavra de Deus, e no nosso caso de católicos, é viver a obediência ao Papa Francisco, é viver na obediência ao bispo, que é o nosso, é viver em obediência ao pároco, é viver em obediência à nossa família, é viver em obediência, no caso da Ordem Terceira, é viver em obediência, e aprender essa orquestra toda.
Imagine que essas pessoas que eu estou falando fosse uma orquestra, tá? Quem é o regente da orquestra? Não é o Papa, é Deus. Deus é o regente da orquestra, tá? Só que se um instrumento começa a tocar e o outro também, o que acontece ali? Vira uma bagunça aqui. Só que em meio, não tem aquele ditado do povo, Deus escreve certo por linhas tortas? É o nosso modo de ver. Mas para Deus, nunca a linha está torta. Então, é uma arte de, no meio de instrumentos desafinados da vida, você escuta uma melodia ali. Você escuta outra melodia ali. Você escuta outra melodia ali. Mas ó, a orquestra é a igreja, viu? Tá? A orquestra é a Santa Igreja Católica. A orquestra é a natureza. A orquestra é isso que Deus fez. Porque a igreja é, 1 Coríntios 12, ela é o corpo de Cristo. Então, esses critérios de discernimento eu tenho que ir vendo para me harmonizar em tudo isso. Vamos dizer que eu gosto só de oboé. O que eu vou fazer? Eu só quero escutar o oboé. Violino, violoncelo, eu vou jogar tudo fora. Eu só quero escutar o oboé. Se você não escuta a orquestra de Deus, você não é cristão. Então aí nós precisamos de outra ação do Espírito, com outro dom. Não existe obediência sem discernimento. E a gente tem que pedir para Deus. Não existe obediência sem prudência. O que é discernimento? Discerne, quer dizer, ir já ali e pedir a luz para ir no centro da coisa. Tá? Prudência é essa ação de ver como que Deus está guiando a minha vida. E aí eu vou vendo os sinais de Deus, esses sinais do tempo que acabamos de ler. Só que esses dois terminam, como a gente já falou aqui uma vez, na virtude da discrição, que é a arte de decidir. Então, obediência não é para levar a pessoa a ser infantil, como ouvimos no Evangelho de hoje, mas é para ser uma pessoa que tenha autonomia, que ela ouve a voz de Deus na voz superior e ela vai aprendendo a guiar a própria vida. Isso é uma pessoa obediente. Porque a vaca de presépio, aquela pessoa que é totalmente dócil, aquela pessoa que tem uma obediência mágica, em que ela fala, isso é preto, não interessa se é branco, azul, eu não vou discernir, eu vou aceitar e acabou. Isso daí se torna problemático. Era muito bonito isso na vida dos santos antigamente, mas a gente precisa ter essa visão de orquestra, e Deus é o regente de tudo isso. Os santos conseguiram ver isso. Então, vaca de presépio não, e também uma rebeldia absoluta. Eu não aceito nada, eu não quero ouvir nada, eu não quero saber de nada. E aí você se entrega a quê? A tua própria vontade. Quando a gente se entrega à própria vontade, a gente, como vai dizer aquela velha história entre advogados, né? Quando o cliente dispensa o advogado e ele mesmo quer se defender, qual que é o adágio? Ele tem um idiota, um ignorante como cliente. Porque ele não vai se defender direito. Então Ted Bundy, que foi um dos maiores psicopatas dos Estados Unidos, ele era advogado e foi se defender, só deu coisa ruim, porque também ficou claro que ele mesmo era um bandido. Então a virtude da obediência, agora vocês vão achar estranho, ela é a virtude da liberdade. Por quê? Quando você ouve o teu próprio egoísmo, quando você ouve a si mesmo, você começa a ficar o quê? Escravo.
Só a voz de Deus e a palavra de Deus nos liberta. Só Deus nos liberta. Então, é preciso treinar o ouvido, treinar a visão, treinar esse auscultar o mundo, para que a gente vá ouvindo essa voz de Deus que ressoa. Tá? Igreja, natureza, mundo, família, nação, e aí vai. E aí vai. Tá? Como diz o velho ditado, o pior não é errar de inimigo, é errar de amigo. Né? Por quê? Um amigo fala, vai e peca, vai e peca, vai e peca. Se o inimigo falar, você faz o contrário. Né? Agora, quando o amigo fala, entra. E aí essa obediência te torna mal. Então aqueles que conseguiram falar não para o pecado é porque eles ouviram a orquestra. Eles ouviram, escuta, sabe aquela hora que você para na vida? Tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa, parece que tem um instrumento desafinado nessa história. Eu vou ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo. E aí você vê, não, está ali. Aquele quarto violino está desafinado. Quem tem ouvido absoluto faz isso, né? Eu não tenho nada. Mas faz isso. Mas Deus nos dá a capacidade de fazer isso. Por isso, obediência é trabalhar. A gente tem que trabalhar. Então, é uma parte de nós que trabalha esse processo. Então, a gente vai ler Bíblia, a gente vai ler Catecismo, a gente vai ler obras da igreja, a gente vai ouvir o que o Papa diz. A gente vai fazendo isso. Tá? O Papa essa semana falando, né? Coisa que eu nunca... Corrupto é coração dilacerado, machucado e sujo, né? Cor, no latim, né? Sabe? Então, o nosso coração pode ficar sujo na medida em que a gente não aprende a obedecer direito. Agora, então vamos lá no itinerário. Aceitar a própria condição que Deus te deixou, tá? A gente gostaria de ser forever young, né? A gente gostaria de ser jovem para sempre, mas não dá certo. A vida é assim, não é? Então, aceitar a própria condição, a perdoar e aceitar aquilo que foi palavra de Deus e perdoar aquilo que não foi, porque as autoridades da tua vida, elas pecaram, mas ao mesmo tempo te deram a palavra, tá? Eu estou falando até de pai e mãe, tá? E todas as outras autoridades. Então, aceitar a própria condição, a pegar aquilo que é palavra e perdoar, ouvir o som da orquestra, e a nossa orquestra, ela não para de tocar. Esse é o interessante de Deus, né? Deus não para de tocar essa orquestra. E Ele quer que a gente ouça. Deus não quer que a gente fique isolado. Ele quer que a gente ouça. Por isso Jesus, quando vai curar, Ele coloca saliva e no outro vai colocar, no caso dos olhos, a coisa, porque é um processo de recriação. E aí é o Salmo 50, Senhor, criar em mim um coração que seja puro. Esse criar é só Deus que pode fazer isso. Então Deus quer que a gente ouça essa orquestra. Então esses 4 pontos da cura interior, mas tem um quinto: se perdoe. A gente tem que se perdoar, né? Então vamos dizer que você foi seduzido na vida, seja o homem pela mulher, mulher pelo homem, aquela coisa mesmo de prostituição mesmo que eu estou falando, tá? E a pessoa te levou para o caminho errado, mas levou direitinho mesmo.
Direitinho. E é aquela coisa, ela foi falando assim, ela não foi falando que era bom não, ela foi falando, não, é ruim, mas é gostoso. É pecado, mas é gostoso. Não fala que é bom, fala que é gostoso. Você vai sentir todo o prazer do mundo. E aí você depois passa, se converte, o que você faz consigo mesmo? Qual a palavra que você fala para você? Eu sou um lixo. São Paulo vai dizer na 1 Coríntios 4, eu sou o lixo, mas ele não fala que ele é o lixo de Deus, eu sou o lixo do mundo. Pericatarma tu cosmo. O que é isso? O mundo faz isso com a gente, o mundo no sentido de pecado mesmo. Então, novamente a gente volta para a orquestra com relação a nós mesmos, a gente tem que fazer o quê? Escuta, eu tenho que me compreender. Eu tenho que entender porque eu tomei esse tipo de decisão. Então é a mesma coisa que quem foi abusado na vida, isso daí está em internet, é só entrar no YouTube. Primeira coisa que a pessoa que foi abusada como criança que ela faz, ela culpa ela mesma. Então, nada como a verdade para iluminar. Você vai assumir aquilo que foi decisão errada sua, mas você não pode deixar que os seus erros permaneçam, né? Então eu sou um lixo pela vida inteira e eu tenho que acreditar na misericórdia de Deus e recomeçar todos os dias. Todos os dias. Então, se a gente tem que perdoar as pessoas de fora, tem que se perdoar pelas péssimas decisões que a gente tomou na vida. Tá? Porque se não faz isso, e aí isso acontece muito com pessoas, também não estou revelando segredo de ninguém, tá? Isso daí também é, mulher que aborta é um problema. Por quê? O perdão é dado, mas a pessoa não se sente perdoada, e muitas vezes outros pecados também. Eu não consigo acolher o perdão, sabe por quê? Deus não deu o perdão, sim ou não? Deu. O que está acontecendo então? A pessoa não está se aceitando. Se perdoar. Ao não se perdoar, o que ela faz? Ela cria um anteparo e ela não deixa o perdão de Deus entrar. Ela não deixa. Então, se a gente quer ser obediente, eu tenho que ser obediente a Deus. E o que Deus fala com relação a isso? Eu não quero que o pecador se perca, mas sim que ele se converta. Deus não criou a morte. A morte entrou, serviu da sabedoria. A morte entrou no mundo por causa da inveja do demônio. Deus quer que o homem se salve, chegue ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Não há pecado que não tenha perdão, só o pecado que blasfema contra o Espírito. Quando você coloca exatamente esse anteparo, e você não expõe ao Espírito o teu pecado, tá? Então a virtude da obediência aí, ela passa para você se perdoar das vezes que você não soube obedecer. E aí você tem que se perdoar. Olhar como se estivesse de fora, porque não é hoje que você está fazendo isso. Então, perdoar aquela pessoa que você foi e acolher. E acolher. Porque senão, o que começa a acontecer na vida, isso vai determinando a tua vida. Então, o que está acontecendo? Se há uma figura para essa pessoa, ela está surda. E a pessoa surda, ela não consegue obedecer. Então, vamos aí depois a fazer a oração diante do Santíssimo, e aí rezar tudo isso. Aceitar a condição que Deus te deu.
Se é homem, se é mulher, se é branco, preto, né? Seja lá o que for, a idade que você tem, tudo. Tá? Agradecer pelas pessoas que te conduziram na vida, que você obedeceu. Perdoar as que não. Ouvir a orquestra do mundo. E, em primeiro lugar, a Santa Igreja. Tá? E finalizar com o quê? Vamos nos perdoar. Que o Senhor hoje fale no nosso coração um éfata. Que os nossos ouvidos se abram. Amém?